Bem-vindos ao Politec. Eu sou Rodrigo Couto e esse é mais um dos vídeos do curso História da Liberdade. Até agora, o curso História da Liberdade trouxe dois momentos muito remotos no tempo. Os dois vídeos anteriores sobre o Antigo Oriente Médio e o Velho Testamento. E esses vídeos possuem a utilidade maior de mostrar os contrastes entre os homens daquele período, daqueles períodos históricos e o nosso próprio momento. E aqui nós vamos então adentrar naquelas que são as raízes, finalmente vamos fazer isso, nas raízes do nosso pensamento, as raízes da tradição ocidental, que estão na Grécia. Porque é na Grécia que surge a filosofia, além do teatro, das artes, pelo menos na nossa tradição, e das ciências, inclusive. Não eram as ciências modernas, mas estão lá as raízes. E é que está. Embora essas raízes sejam gregas, o mundo da Grécia clássica era um mundo muito diferente do nosso, radicalmente diferente. E antes então de adentrar, de ir aos pensadores gregos, é necessário compreender esse mundo, primeiro para evitar uma idealização desse mundo, e em segundo lugar para saber onde esses pensadores escreveram e falaram. Então, vamos imaginar então o mundo das cidades gregas dos séculos V e IV antes de Cristo, que é o período chamado em geral de Grécia Clássica. Então, o que é que nós temos nesse período, como falei, dos séculos V e IV antes de Cristo? Temos um mundo de cidades, as cidades-estados gregas. E o que é que torna esse mundo tão diferente do nosso? Bem, hoje nós compreendemos que a sociedade é formada por indivíduos, é inclusive uma herança hobbesiana e liberal, mas os gregos não, eles reconheciam obviamente a existência de sujeitos diferentes, cada ser humano obviamente tem o seu próprio corpo, sua própria mente, mas a centralidade não era do indivíduo, e sim do grupo familiar e da cidade. E a própria visão que eles tinham do universo, o cosmos, era também bastante diferente da nossa. Vamos ver que contrastes são esses. Hoje nós vivemos em um mundo de indivíduos. Essa é uma herança hobbesiana e liberal. Nós compreendemos a sociedade como composta por indivíduos, agentes racionais e dotados de direitos, mas os gregos não. O que é que eles tinham? Bem, antes desse momento, antes da Grécia Clássica, existia um mundo de famílias, um mundo de grupos de parentesco. E esses grupos eram comandados por patriarcas, por chefes, homens. E esses chefes tinham, essencialmente, usando a nossa linguagem, um poder quase total sobre a família, sobre os familiares. Era quase uma propriedade dos outros membros da família. Mesmo no período de Aristóteles, que é o período clássico, nós temos que eles compreendiam a sociedade civil, que era sinônimo de cidade, como composta por esses grupos familiares. Então, se você for à lei de casamento, que é algo que torna óbvio, eu acho que muito mais do que outras leis, a lei de casamento de Atenas, do período, ela estabelece casamento como uma transação realizada entre o pai da noiva, ou o guardião da noiva, masculino, e o noivo ou o chefe
da família desse noivo. É o que nós temos nessa lei. Então vejam aqui, o casamento era nada mais do que uma transação entre diferentes grupos. Isso fica ainda mais óbvio quando nós vamos à legislação sobre filiação e vemos que o grande problema dos filhos nascidos fora do casamento não era o fato de que eles não tinham acesso à herança, eles não tinham prerrogativa de receber herança, bens. O grande problema era de que eles não eram considerados filhos legítimos, e como não eram considerados filhos legítimos, eles não eram membros de uma frátria, que era um grupo também de ascendência comum. E como eles não eram parte desse grupo de ascendentes comuns, de ascendência comum, eles não eram cidadãos da cidade. Logo vejam que um grupo de ascendência, um grupo de parentesco, aparece como antecedente e requisito à própria cidadania. E aqui nós podemos então falar sobre o que era essa cidade grega. Porque quando nós pensamos em cidade hoje em dia, nós imaginamos um território urbanizado, ou então a cidade como oposição ao campo, como um dado da geografia, como falei. Mas os gregos não. Os gregos compreendiam a cidade, a polis, como sinônimo de sociedade política, como um grupo de parentesco com os mesmos ancestrais, muitas vezes ancestrais que eram sacralizados ou divinizados. E eles também compreendiam a cidade como uma espécie de culto, porque a cidade tinha a sua própria religião, um culto da cidade. Tanto que nos primeiros momentos, nas primeiras comunidades, antes do momento clássico, os reis eram sacerdotes e os principais líderes das cidades eram sacerdotes. E a introdução do jovem à comunidade da cidade ocorria com um ritual de sacrifício e com um juramento solene durante esse ritual. Então não se tratava realmente de você ser um morador de uma cidade, ser um habitante da cidade, ter uma casa naquela cidade. Não. A cidade conferia toda a identidade a esse indivíduo, a esse cidadão. A identidade com ancestralidade, a identidade da comunidade e a identidade através desse culto religioso no solo sagrado, onde estavam enterrados os ancestrais da cidade. E vejam só, a maior pena que existia no direito penal que eles tinham era o exílio, seguido pelo ostracismo. Então, a exclusão da comunidade era a maior pena. Isso significa que o maior valor era o pertencimento a essa comunidade. E a maior virtude era o patriotismo, a defesa intransigente da própria comunidade. Então temos um mundo centrado na cidade, assim como um mundo centrado nos grupos familiares. Então vamos finalmente para o que é talvez o maior contraste entre aquele período e o nosso. Trata-se de uma visão hierárquica não só da razão humana, mas do próprio universo. Por que eles tinham subjacente à ideia de razão humana uma visão hierárquica? Bem, porque logos, o termo para razão, também significava, também sugeria um domínio da linguagem. E o domínio da linguagem era uma característica do cidadão e dos líderes que falavam nas assembleias públicas da cidade. Então você tinha a associação de racionalidade e de linguagem, domínio da linguagem, às lideranças. Então a razão podia comandar
e os líderes possuíam razão. Então há uma certa circularidade aqui. Vejam, o líder tem razão, tem capacidade racional, atributo racional, e a razão governa. Isso é muito diferente da modernidade, na qual a razão não é um atributo suficiente para a ação humana. A ação humana depende, em geral, do atributo vontade. E eles tinham também, como falei, uma visão hierárquica do próprio universo, não só da razão humana. O universo era o cosmos, ou seja, ordem. E essa ordem possuía graus de hierarquia. Então, mesmo os corpos celestes eram classificados segundo a hierarquia, ou uma hierarquia, com corpos mais distantes da Terra, que estaria no centro, como de hierarquia superior a corpos mais próximos da Terra, como a Lua. Então, a ideia de hierarquia era tão característica daquelas sociedades que eles chegavam a projetar essa ideia na natureza física, no mundo físico. Esses são os contrastes que nos levam a questionar, bem, se esse era um mundo de famílias e cidades, não de indivíduos, e se a própria ideia de razão e o próprio mundo sensível eram compreendidos segundo as funções hierárquicas, existia liberdade nesse período? Bem, é algo que nós vamos descobrir através do estudo de Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. Vamos questionar até que ponto esse pensamento permitiu ou não posteriores ideias de liberdade. E por isso, acompanhe os próximos vídeos desse curso. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima. Tchau, tchau!